estava saindo de um supermercado pela porta do fundo, não sei porquê. E aí no caminho tinha uma pessoa, aí quando eu olhei direito, era Bill Gates. Bill Gates, aquele bilionário, dono da Microsoft, né? Aí eu estranhei, por que Bill Gates estaria quase num depósito de um supermercado, né? Aí quando cheguei mais perto, ele começou a mudar assim para um reptiliano. Ele ficava mudando entre a aparência dele de Bill Gates e a aparência dele de reptiliano. E começou a rir para minha cara. Ele não estava sorrindo para mim, ele estava aqui como se assim, como se estivesse assim, me escarnecendo, né? Às vezes a gente tem dúvida, você está falando isso, só fica olhando na minha cabeça um sonho que eu tive hoje, né? Assim, como é que a gente sabe que a gente está no caminho correto? Né? A gente está fazendo as coisas, a gente diz que está fazendo um trabalho de luz, a gente diz, né? A gente não sabe ainda. Para mais adiante que a gente vai saber. E aí, como é que a gente sabe que a gente está no caminho correto, né? Aí eu tive um sonho hoje que me remeteu a isso, entendeu? Assim, nós temos nossos corpos, né, físico e espiritual, e um desses corpos que a gente tem é o corpo mental inferior, certo? É onde estão nossas lembranças atuais e passado, certo? Então, os espíritos, alguns espíritos, não são todos não, eles têm acesso a esse corpo mental da gente. Então, lá ele consegue ver o nosso passado todo, né? E de coisas que a gente fez, né? A gente não lembra que a gente está aqui no esquecimento, mas ele consegue acessar isso e aí ele consegue tirar assim, um diagnóstico de quem é a gente, né? Quem foi a gente, o nosso nosso trajeto, de onde a gente veio até onde a gente está evoluindo, a gente conseguiu evoluir, né? E aí o sonho que eu tive hoje é que para a gente, muitas vezes, a gente sabe que não é sonho, né? Foi assim, eu estava saindo de um supermercado pela porta do fundo, não sei porquê, e aí no caminho tinha uma pessoa, aí quando eu olhei direito, era Bill Gates. Bill Gates, aquele bilionário, dono da Microsoft, né? Aí eu estranhei, por que Bill Gates estaria quase num depósito de um supermercado, né? Aí quando cheguei mais perto, ele começou a mudar assim para um reptiliano. Ele ficava mudando entre a aparência dele de Bill Gates e a aparência dele de reptiliano. E começou a rir para minha cara. Ele não estava sorrindo para mim, ele estava aqui como se assim, como se estivesse assim, me escarnecendo, né? Escarnecendo, né? E aí eu parei assim para falar com ele. E aí ele ficou fazendo brincadeiras, tentando lamber minha cara com aquela... Ele tinha uma língua dupla assim, né? E ficava tentando com aquela língua comprida lamber minha cara. E eu falando com ele. E ele só fazia dar risada e ficar tentando lamber minha cara com isso, né? Aí eu disse assim a ele, você não é bonito, você pode ser bonito lá onde você vive, mas aqui você não é. Aí ele continuou dando risada. Aí eu parei para pensar, por que isso, né? Por que esse sonho, né? Aí eu disse assim, se eu já estou chamando a atenção de um reptiliano, é porque alguma coisa boa eu estou fazendo, entendeu? Que eles não assim, não são chamados, ninguém chama a atenção deles se você não estiver fazendo alguma coisa que vale a pena, entendeu? Assim, se você não estiver ajudando pessoas, não vai chamar a atenção deles, né? Não é todo reptiliano que é ruim, viu, gente? Tem reptiliano bom e tem reptiliano ruim. Como tem pessoas boas... Reptiliano? Reptiliano é uma raça que chegou aqui antes da gente na Terra, que já está há muito tempo aqui, né? E muitos se desviaram para o caminho do mal, né? Se desviaram para o caminho do mal e hoje, como eles estão numa dimensão diferente da nossa, eles conseguem influenciar muito a gente, nós humanos, né? Eles conseguem influenciar muito. E aí muita coisa que as pessoas fazem, claro que a pessoa permitiu que ele influenciasse, né? Está na mesma sintonia desses reptilianos.
E aí as pessoas fazem as coisas, muitas vezes nem lembram porque fez, né? Não acontece aquela amnésia que dá. Muitas vezes foi isso, às vezes a pessoa estava ali influenciada, tão influenciada, que nem lembra as coisas erradas que fez, entendeu? E muitas vezes é da pessoa mesmo, mas muitas vezes é influência desses seres, né? Esses seres reptilianos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, que quando a gente está nesse caminho, nessa trajetória que a gente está aqui de aprendizado, de crescimento, de evolução, a gente tem que tomar cuidado com essas influências que elas são sutis, entendeu? Elas não vão assim dizer que está influenciando a gente. Eles aproveitam uma brecha que a gente dá e aí entra no nosso campo energético e nos influencia da forma mais errada possível. Aí a gente pergunta por que ele está fazendo isso, qual o objetivo disso, né? É porque assim, eles sabem que eles não vão ficar mais no planeta Terra, porque a Terra, como eu falei da outra vez, a Terra vai subir de posto, né? Já evoluiu, a Terra já evoluiu, o que está faltando são os humanos evoluir, né? Então, eles vão sair daqui, eles não têm assim vibração para ficar na nova Terra, entendeu? O que é que eles querem fazer? Eles querem levar a maior quantidade possível de pessoas com ele, entendeu? Quanto mais pessoas, mais o reino deles, né, pode-se dizer assim, o reino deles vai ser ampliado, entendeu? É porque funciona assim. É porque funciona assim com eles. Funciona assim. Eu só vou atrair espíritos que estão na minha vibração? Não é assim que funciona. A gente imagina que seja assim, né? Por exemplo, se eu estou na vibração baixa, eu vou atrair esse espírito de vibração baixa. Vou. Mas, às vezes, eu estou na vibração alta, eu estou com luz, né? Qualquer um aqui. A gente está na luz, né? E essa luz atrai espíritos que não estão na luz. Entendeu como é que funciona? A gente imagina assim, que... Não, é assim, ó. Deixa eu ficar mais claro o que é que eu estou falando. Assim, ó. Não, porque assim, ó, tem espíritas que acreditam assim, por ter uma vibração alta, né? Que só vai, por exemplo, incorporar, só vai canalizar a espíritos de uma esfera mais superior, né? Não é assim que a gente imagina, que alguns imaginam, mas não é assim. Entendeu? Não é assim. Muitas vezes aquele que está na vibração alta, ele atrai essas pessoas, porque essas pessoas são atraídas pela luz da pessoa. Entendeu? Esses seres, eles querem, muitas vezes, eles querem vir para a luz, mas não conseguem, entendeu? É uma forma de buscarem ajuda. Isso, exatamente, entendeu? Ajuda que eles estão pedindo. Nesse caso aí, eu ainda não estou falando que houve uma sintonia de energia. Não é isso que eu estou falando. Ainda é sintonia, não é a perda. Não, mas aí houve uma sintonia, que se desceu, houve sintonia, né? Mas nesse caso que eu estou falando, não houve uma sintonia de energia, entendeu? Como o Linei falou, houve assim, um espírito que não está na vibração boa, ele veio assim, tipo um auxílio, né? Veio buscar um auxílio, isso, em quem está numa situação. Mas como esse espírito não está na sintonia, não está numa evolução boa, o que é que ele faz? Quando ele chega perto, em vez de ele pedir ajuda, ele escarnece. Entendeu? Como se estivesse assim, querendo desviar. Até contar. Ou desviar. Ou desviar, entendeu? Desviar quem está assim, no caminho correto. Muitas vezes ele chega para ver se ele consegue. É assim, quando a gente não está fazendo nada pelas pessoas, a gente não incomoda os espíritos, entendeu? Se você levanta, vai trabalhar, volta, vai estudar, tal, fazendo o seu tal, não incomoda esses espíritos, entendeu? Mas quando você parte para querer evoluir, querer ajudar as pessoas, tal, não sei o quê, e você está fazendo uma coisa o suficiente para chamar a atenção, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Aí incomoda, entendeu? Quando você está fazendo uma coisa que incomoda a não-luz, entendeu? Aí chama a atenção. Assim, quando a gente está um passo mais à frente, a gente tem que tentar trazer, não ficar preso, mas tentar puxar também quem está atrás, né?
No caso aí, se você conseguiu um pouco de luz, o que é que você tem que fazer? Trabalhar agora para aumentar sua própria luz e ajudar quem ainda não alcançou, né, a conseguir também. Muitas vezes a gente está na pior e aí a gente acha assim, pelo fato de estar na pior, a gente não tem condições de ajudar ninguém. Se eu já estou na pior, como eu vou ajudar alguém? E isso não existe. Não, porque às vezes na minha concepção eu estou na pior. Mas se eu olhar, se eu parar assim de cuidar tanto da minha dor, eu parar de cuidar tanto da minha dor, eu vou ver que tem gente que está com dores maiores do que a minha. Não é? Muitas vezes, o que é que acontece? A gente está caminhando e a gente está jogando pedras na frente do nosso caminho, né? A gente mesmo está botando as pedras no nosso caminho. Botando as pedras. Aí quando tem pedra demais, a gente diz assim, como é que eu vou superar, passar dessa barreira aqui? Como é que eu vou conseguir, né? Se a pessoa não para assim, fui eu que botei essas pedras. Você quer passar? Eu tenho que tirar, eu não tenho que esperar chegar ninguém para tirar essas pedras que eu mesmo botei. Você não tem capacidade de colocar? Pois é. Eu tenho que tirar. Aí o que é que a pessoa tem que fazer? Parar, ver o que é que fez, o que é que pode mudar primeiro em si, né? Porque se chegar alguém e tirar essas pedras para a gente, o que é que a gente vai fazer para mais adiante? Vai e bota de novo, né? A gente vai estar aí, aí não vai aprender nada, né? Não vai aprender nada, vai continuar botando pedras e pedras e nunca vai sair desse loop, né? De dificuldades que a gente passa, né? Muitas vezes é assim. E assim, quando a gente está nesse caminho, né? Do crescimento, a gente tem que observar os sinais que vão chegando para a gente, dizendo se a gente está no caminho correto ou está no caminho errado, né? Aí tem que prestar atenção nesses sinais, né? Nesses sinais que vão chegando, esses alertas que vão chegando. E aí, se os sinais dizem que a gente está no caminho correto, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que acelerar mais ainda o nosso caminhar, entendeu? Já que a gente está no caminho correto, a gente tem que acelerar mais. A gente não tem que sentar e descansar porque está no caminho correto, entendeu? Aí que a gente tem que trabalhar com mais afinco, tem que se esforçar mais para que esse caminho encurte mais ainda, né? Que a gente consiga chegar mais rápido, consiga chegar nos objetivos mais rápido, não é? E se a gente não está no caminho correto e os sinais nos dizem que a gente não está no caminho correto, o que é que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que parar, né? Porque se a gente continuar a acelerar, a gente vai pior ainda. A gente tem que parar e procurar voltar para o caminho correto, né? Ver o que é que está errando, onde está errando, né? E aí sim, depois que identificar onde está o erro, pronto, volta para o caminho correto. Mas o acelerar que eu digo assim ter mais energia, mais disposição, né? Mais vontade de acelerar cada vez mais o que já está correto. Esse momento que a gente está passando agora é ímpar. Isso aí acontece milhares e milhares de anos de uma vez, né? Então, a gente pediu, eu já falei isso aqui, a gente implorou para estar aqui nesse momento, né? Tanto os espíritos que estão encarnados quanto os desencarnados queriam estar nesse momento aqui na Terra, por quê? Porque esse período é o período que a evolução, ela dá praticamente um salto assim, entendeu? A gente cresce muito em pouco tempo, coisas assim que levaria encarnações para a gente crescer, a gente está crescendo nessa encarnação se a gente está trabalhando certo, entendeu? E o planeta, ele fez a parte dele, né? Ele evoluiu. O planeta Terra evoluiu, conseguiu, ele fez a parte dele, né? Então o que é que ele está fazendo agora? Chacoalhando a superfície para ver que quem está dormindo, vê se acorda, né? Para ver se a gente acorda, que a gente, muitas vezes a gente continua dormindo e já está na urgência da gente acordar. A gente já está vivendo o apocalipse da Bíblia, mas a gente ainda acha que isso é coisa de futuro. Isso já estamos lá.